Vamos lá? O texto da questão diz o seguinte: duas partículas 1 e 2 estão situadas na mesma vertical, a alturas respectivamente iguais H1 e H2 do solo, sendo que H1 é 4 vezes H2. As partículas são, então, lançadas horizontalmente de forma a atingirem o solo no mesmo ponto P. Qual é a razão? V1 sobre V2 entre os módulos das velocidades de lançamento das partículas 1 e 2. Muito bem. O que o problema está pedindo para a gente são as velocidades de lançamento. Então, aqui você tem uma velocidade V1 na direção horizontal, e aqui você tem uma velocidade V2. Vocês estão vendo que eu vou logo em cima do que o problema está pedindo. Então, aqui você tem V1 e aqui você tem V2. Perfeito. O que o problema está pedindo para a gente é esse V1 sobre V2. Essa é a pergunta da questão. E aí, nesse sentido, eu sei que na direção horizontal você tem um movimento uniforme, enquanto na vertical você tem um movimento uniformemente variado. Movimento simultâneo, porém independente, feito no mesmo intervalo de tempo. Então, no mesmo intervalo de tempo que essa partícula cai da altura H1, ela percorre essa distância que a gente pode chamar de x. E essa outra partícula 2, enquanto ela percorre a distância x, ela também cai da altura H2. Como eu tenho na horizontal um movimento uniforme, então eu vou ter o quê? Eu vou ter que V1 é igual a x sobre o tempo de queda 1. É x sobre o tempo 1. Então, a gente vai ter que x é igual a V1 vezes T1. E, no caso de V2, vai ser x sobre T2. Aí você vai ficar com x igual a V2 vezes T2. Tranquilo? Tá aí. Essa é a situação que a gente tem. Bom, como essas distâncias são iguais, x, tanto para um quanto para outro, eu posso igualar. E aí você vai ficar com V1 vezes T1 é igual a V2 vezes T2. Então, V1 sobre V2 é igual a T2 sobre T1. Então, para você responder essa questão, a gente precisa achar os tempos, né? Para responder essa questão, nós precisamos achar os tempos. Eu vou só puxar essa parte da resolução para cá, porque eu vou usar o outro canto, então, para a gente calcular o tempo. O tempo, como Vy é igual a zero, a gente já pode partir direto para a expressão que eu gosto bastante, que ela vem do movimento uniformemente variado. Então, a gente já sabe que H é igual a H inicial, mais V0y vezes o tempo, mais a gravidade, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Aí eu queria chamar a sua atenção para o fato de que eu estou considerando G positivo para baixo, tá? Estou considerando G o sentido positivo para baixo. Então, é por isso que aqui eu coloquei G positivo. Eu inverti, coloquei o referencial para baixo. Aí, nesse caso, quando você faz isso, você vai estar H igual a zero, aí o V0y é zero vezes T, mais a gravidade, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, você vai ficar com H igual a gravidade, vezes tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, o tempo vai ser dado por 2 vezes a altura, divide pela gravidade, certo? E tira a raiz quadrada. Tá vendo? Então, eu vou fazer isso para quê? Eu vou fazer isso para T1 e para T2. Então, por exemplo, T2, então, vai ser igual ao quê? 2 vezes a altura 2. Quem é a altura 2? É só H2 aqui, tá vendo? Então, vamos colocar 2H2 sobre a gravidade
e passa o batom. Tira a raiz. Agora vamos fazer para T1. T1 vai ser, quem é H1? H1 é isso tudo. H1 é 4 vezes H2. Então, eu vou colocar aqui em cima. Tá vendo? Então, vai ser 2 vezes 4H2 sobre G. E passa o batom. Tá vendo? O que eu vou fazer agora? Vou fazer a razão dessas duas criaturas que estão aí, ó. Tá vendo que aqui ele está falando que tem que fazer a razão? Então, nós vamos fazer, ó. T2 sobre T1 vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes H2, perdão, 2 vezes H2 sobre G, dividido pelo inverso da outra, que vai ser G sobre 2 vezes 4, 8. 8 vezes H2. Só faltou eu colocar a raiz quadrada aqui. Tá vendo? Vou colocar. Deixa eu fazer de novo aqui. Vamos apagar. Faltou espaço, né? Então vamos lá. Quem é T2? Isso, T2 é raiz quadrada de 2 vezes H2 sobre G. Tudo isso vezes o inverso da outra. E aí o inverso da outra, meus amiguinhos, vai ser raiz quadrada de G sobre 8H2. Passo o batom, fecho o parênteses, tá vendo? Bom, e aí o que a gente vai fazer? Ó, esse G cancela com esse H2 com esse H2, esse aqui com 8, sobra 4, aí você fica com raiz quadrada de 1/4. Então, T2 sobre T1 é igual a 1/2. Então, eu achei essa outra parte aí, e aí eu vou colocar aqui então, ó. V1 sobre V2 é igual a 1/2. E isso aqui é o que a gente chama de resposta. Isso aqui é o que a gente chama de gabarito. Tá vendo? Mais uma questãozinha tranquila para você a respeito de lançamento horizontal para você se divertir, ok?